você que está vendo esse replay, eu sou a Sara Alves, tenho 34 anos, sou formada em letras, pós-graduada em ensino de língua inglesa e o meu foco aqui é você que é iniciante na língua ou para você que parou no início e quer retomar. E hoje a gente tem um bate-papo sensacional com uma psicóloga fina, tá bom? Que eu trouxe pra vocês aqui pra bater um papo, então eu vou pedir pra ela se apresentar pra vocês, ok? Então, enquanto você vai entrando aí, aproveita e compartilha essa transmissão agora com as pessoas que estão te seguindo aí no Periscope. Não vale só no Twitter, tem que ser também ao vivo para que a pessoa também participe. Manda um beijo pra minha esposa. Beijo, Renata! Então, vou pedir pra Ana se apresentar, tá bom, pessoal? Bom dia! Obrigada, Dia. Bom dia! Como a Sara já tinha falado, meu nome é Ana Cristina Passarelli, eu sou ex-aluna da Sara, psicóloga há quase 8 anos, fiz mestrado em Psicologia do Desenvolvimento depois que eu formei e fui virar professora também. Eu dou aula de Psicologia há 4 anos e eu tenho consultório desde que eu formei. Trabalho com crianças, adultos, jovens também, de ansiedade, dificuldade de falar em público, inclusive. Bom dia, Ana. Bom dia. Bacana. Eu não consigo. Eu sou como normal, né? O palhaço aqui apresentando também. Uhum. E a Ana acabou de falar, né? Que ela é mestre em desenvolvimento humano. E ela já atua na área há 8 anos. E é isso aí. Tamo aí, vamos bater um papo sobre o medo de se expor. Good morning! Ok. Muito bem, todo mundo preparado aí? Não tô vendo compartilhamentos aí não, hein? Ó, vi um agora. Muito bom, Samudu. Ok, então, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo? Podemos? Já tem 50 pessoas na sala, isso é muito bom. Aí. Continuem dando corações, tá bom? Pra eu voltar sempre. Não se esqueçam. Prazer, Ana. Prazer, igualmente. Vamos lá? Estão todos aí. Não é? Vamos lá, gente, então? Let's go. Ok. Então é o seguinte. Falando sobre a exposição aí, né, o medo de se expor, que começou essa história aí de eu chamar também a Ana pra esse bate-papo, porque já tinham me falado que muita gente trava na hora de falar inglês, mesmo tendo níveis avançadíssimos da língua, tá? Thank you, Leandro! Ok, então eu vou perguntar pra Ana, a primeira pergunta que não quer calar. Aninha, o que leva as pessoas a terem medo ou vergonha de falar inglês? A gente precisa primeiro começar a entender que o medo é uma reação esperada do ser humano, né? A espécie inteira ela está preparada para sentir medo, para ter vergonha, né, em algumas situações. O medo especificamente de falar inglês, ele vai aparecer de acordo com a história de vida de cada sujeito, né? O que é o medo quando a gente fala? O medo, normalmente a gente descreve como um sentimento, mas ele tem componentes que são fisiológicos também. O que a gente sente quando a gente sente medo, Sara? Nossa, frio na barriga, queimação no rosto, tremor, vontade de sair correndo. Né? E às vezes as pessoas sentem isso quando elas precisam falar inglês em público, por exemplo. Falar na sala de aula, vão ter uma reunião em inglês ou estão começando a falar inglês, né? E aí isso atrapalha a gente, não é nada disso que você falou é agradável não de mesmo. sentir, né? Mas são coisas que o nosso corpo está preparado para sentir, porque é uma reação de proteção. Quando a gente se sente desprotegido, quando a gente se sente em perigo, o nosso corpo ele fica pronto para lutar, fugir, bater, né, para se proteger. Pô, mas falar inglês, né? Porque eu vou precisar sair correndo, né, e pular, bater em alguém, né? Sim. Não é o caso, não é o né? caso. A gente espera. A grande questão é que aí na história de vida de cada um, o inglês, o falar inglês em público ou a própria situação da língua, né, da segunda língua, de aprendizagem de uma coisa nova, se tornou uma situação de perigo, né? E aí vai para a história de cada um muito particular. Então tem aquela pessoa que tem medo de falar inglês com o chefe, tem medo de falar inglês com um estrangeiro, aquele que tem medo de falar inglês em sala de aula, aquele que tem medo de falar inglês para muitas pessoas,
O que tem medo ou vergonha, né, de falar inglês só com um professor, pode ser só ele e o professor sozinho, né? E ele vai sentir todas essas coisas desagradáveis. E tem aquela pessoa que pode ter medo de falar inglês sozinha, que não consegue chegar na frente do espelho e falar inglês só para ele também, né? Pode chegar nesse nível. Você perguntou por quê, né? A primeira resposta é essa, assim, temos reações fisiológicas que são para a gente proteger a nossa integridade física. Né? O porquê falar inglês para cada pessoa, o medo, né, de falar inglês para cada pessoa, a gente vai ter que olhar especificamente. É importante cada um olhar aí para a sua história em relação ao falar inglês e interpretar essa história. O que aconteceu quando eu comecei a aprender? Né? O que eu penso quando eu vou falar inglês? Eu penso assim, nossa, não estou fazendo nada direito. Ou eu não sou bom o suficiente, ou eu não vou conseguir, ou isso é muito difícil, não tem jeito de aprender, né? Isso tudo vai fazer parte dessa situação e vai me falar a respeito da causa, né? Por que eu não falo inglês? Será que essa sensação de não ser suficiente, de não estar fazendo as coisas direito nunca, elas servem para outras situações da minha vida também? Ou será que é só o falar inglês? Né? Eu observar esse contexto, quem está perto, o que os outros falam. Eu passei uma vergonha muito grande falando inglês na vida. Né? Eu observar essas situações, elas vão me explicar por que eu tenho medo de falar inglês em público, sozinho, com o meu professor só ou com um estrangeiro. Teve um comentário ali que falou, às vezes a gente tem medo de se expor, quem tá aprendendo inglês, de falar com alguém que já tem o inglês avançado. E aí passar uma vergonha ou alguma coisa assim. Isso. Aí, assim, por que a vergonha, né? A gente tá sempre esperando que o outro esteja lá para observar os nossos erros, né? Quando eu fazia aula, fiz aula particular com a Sara um tempo, era só conversação, né? Eu já tinha um inglês um pouco mais avançado, assim, né? Digamos. A gente vai mais e volta, tempo. Né? Quando a gente fica muito tempo sem falar, a gente regride um pouquinho, né? Mas era muito mais conversação, né? No início era tenso, era difícil, eu lembro, assim, dava vergonha, né, porque eu tava ali com a professora que tinha ido pra Inglaterra, que falava super bem, e que era minha amiga, e aí eu pensava assim, o que ela vai pensar de mim? Ah, meu Deus. Né, se eu errar. Depois a gente descobre que não existe esse tipo de julgamento nessa situação, mas a nossa primeira reação é justamente isso, assim, a pessoa vai estar ali procurando os meus erros, e me julgando, e talvez competindo comigo, né? E aí a gente entra num outro porquê, né? Eu fui no porquê fisiológico, fui no porquê da história de vida de cada pessoa, e aí eu vou entrar num outro porquê. Por que eu tenho medo? Porque a gente vive numa cultura que ensina a gente a ser competitivo e não cooperativo. A gente normalmente não espera que as pessoas estejam lá para ajudar a gente. Verdade. Mas para talvez puxar o tapete na pior das situações, ou às vezes só para olhar pra gente e falar assim, eu sou melhor que você. Que horror. Né? Não deveria ser essa situação, porque as pessoas não são felizes quando elas estão nessa situação, né? Assim, de ficar esperando o julgamento dos outros, né? Mas esse é um terceiro motivo, assim, a gente vive numa sociedade que ensina pra gente a tentar ter controle de tudo, a gente não sabe viver muito livremente, assim, deixa eu errar aqui, deixa eu tropeçar algumas vezes, porque eu vou aprender com esses erros, né? A gente não sabe viver livre nesse sentido, a gente tem sempre que acertar o tempo todo, e a gente acha que acertar não é mais que a nossa obrigação. Mas você está fazendo aula de inglês, você faz exercício, você paga, você frequenta a aula, não é mais do que a sua obrigação saber falar direito. Mas peraí, que obrigação, né? Não é mais que a minha obrigação me esforçar, tentar não errar, aproveitar aquela oportunidade, né? Mas o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Entendi. E a gente não é ensinado no decorrer da nossa vida, no nosso contato com essa cultura mais competitiva, não é ensinado a aceitar esses erros.
como parte do processo. A gente aceita o acerto, não valoriza o acerto, né? Acha ação, e quando chega na hora do erro, o outro tá lá com o dedão pronto pra escrafunchar, querida, e a gente, assim, meu Deus, por que eu errei? O que eu fiz? Aí eu fico com vergonha, eu me sinto ridícula, né? Nossa, ninguém merece. É verdade, a gente é jogado meio que numa selva, vamos dizer assim. Isso. E sobrevive quem é melhor. Então você tem que ser melhor. Exatamente. Se vira, entendeu? Não aceito 9 na prova, não, viu, gente? Tem que ser 10, tá? Isso. E olha que mais ou menos 9,5, tá bom? Isso. O pior é que é. E mesmo que eu tenha tirado 7 na última prova, pô, melhorei pra caramba. Sim. Isso deveria ser valorizado. Com certeza. Eu tinha uma amiga Gente, eu tinha uma amiga no primeiro grau, não tô brincando. Ela tinha síndrome da sou melhor, tá? E é verdade. E, por exemplo, se na prova, numa prova muito difícil, a gente considerava difícil, né? Valendo 10, ela tirava 8 da sala, porque ela tinha tirado 8. Isso é super comum, todo mundo vai ter um caso desse pra contar. Se não for na escola, é no trabalho, é em casa. Quem tem filho, pode observar a forma como está criando os filhos. Pelo amor porque de Deus. sem querer, sem ver, a gente faz isso com as nossas crianças. As outras pessoas cobram que a gente faça isso com as nossas crianças, né? Apareceu um tanto de... Aí ele tá anotando ali pra nós. A gente não tá conseguindo ler, e eu não tenho essa prática toda em ler as perguntas e responder enquanto eu falo. E aí a gente tá aqui com o nosso assessor. Ele tá anotando, depois a gente vai responder. Beleza? A gente tá focadinho aqui, daqui a pouco a gente abre, tá bom? Sara, dicas para regras para pronunciar palavras? Regras de como pronunciar palavras, gente? Gente, input. Muito listening, tá? Você escuta e depois existe um output que cada um tem o seu processo também, tá bom? Mas primeiro, antes de tudo, para você começar a estudar qualquer coisa aí, principalmente agora o foco nosso que é o inglês, tá? É sempre você ouvir muito. Inclusive, eu cantava num coral e o nosso maestro falava muito o seguinte, essa história de brasileiro, gente, essa mania do ser humano, acho que também de brasileiro, da gente querer já fazer o negócio, né? A gente não quer escutar e parar, entendeu? E processar, não. A gente já quer fazer. Não, escute. Escute primeiro para depois você tentar fazer. Então tem que ter muito input, tá? Beleza, então, acho que nós já falamos do porquê que as pessoas têm medo, né? Então, beleza. Que ela falou da reação fisiológica, cada um reage de uma forma, né? Então vamos lá. E quais medidas, então, a gente tem que tomar para mudar essa situação, para melhorar essa nossa vida? Então, pensando nesses 3 níveis aí, né? As reações fisiológicas, a história de vida de cada pessoa e a cultura na qual a gente está vivendo, a gente pode mudar coisas nesse contexto que podem ajudar a gente a se sentir de maneira diferente, a ter mais segurança nesses 3 níveis aí, né? E aí, a cada pessoa, isso tem que ser adaptado, né? Você vamos falar aí a respeito do input, né? A gente está adquirindo uma língua nova, você falou hoje, a gente botar você já falou. A gente vai um bebê. Mas qual que é a diferença de aprendendo a falar português? Adulto aprendendo a falar no Brasil, né? O inglês, essa linha chama. Esse bebê que começa a balbuciar ali algumas sílabas, ele está ouvindo português o tempo todo, né? E aí ele fala papai, as pessoas ficam felizes e valorizam. Engraçado, né? Quando a gente é pequeno, fofinho, né? A gente, tudo que a gente faz, né? Até o cocô que o bebê faz é valorizado. Né? E aí esse bebê fala mamãe na frente da mãe e rola todo ele falou mamãe, fala mamãe na frente do bebê. E ele anda aos poucos. Ele começa a e aí ele vai mamãe, mãe, né? Às vezes ele fala na frente da avó, e aí a gente corrige, mas a gente não pune, não fala, ai, que menino feio, falando mamãe na frente da avó. Não, você fala, não, filhinho, esse aqui não é mamãe, essa aqui é a vovó, fala vovó, né? Ele fala miau pro cachorro, ninguém chega lá e fala, seu menino burro, né? Esse não é o miau, esse é o au, au, né? Então a gente vai com paciência e ensina e tal.
Aí a criança começa a aprender as palavras novas, juntar sílabas novas, aumentar o vocabulário, aprender. Ele vai falar. Tinha me falar uma coisa que era muito boa. Tia, hoje eu tô cansada, morrida. Isso é ótimo. Ao invés de morta, né? A gente vai aprendendo essas coisas, mas você aprende errando, acertando e errando. O que a gente espera, o que normalmente as pessoas fazem quando a gente é pequeno a gente valoriza os acertos e a gente corrige com carinho os erros da linguagem da criança. Aí vai o adulto, o adolescente aprender a falar inglês, né? Muda, né? As contingências mudam, que aí as pessoas começam a punir os erros, às vezes muito severamente, e não valorizar tanto assim os acertos. Verdade. A gente vive numa cultura que ensina a gente a ser muito autoexigente, então a gente fica querendo, assim, na primeira aula, sair falando inglês e entendendo tudo que os outros estão falando, ou nas primeiras aulas, ou você pensa assim, meu Deus, tem 1 ano que eu faço inglês e eu não consigo, né? E aí você não olha, o que é esse 1 ano de inglês? O que foi feito nesse 1 ano de inglês? Foi muito intenso, foi muita conversação, você teve aula toda semana, 2 vezes semana, 3 vezes semana, vários exercícios, ou não, eu trabalho, tenho família, faço outras coisas, e aí eu não tenho tanto tempo para me dedicar, mas no final desse 1 ano, eu sei muito mais do que eu sabia no início dele. A gente não valoriza isso. Eu fiquei falando aqui, eu esqueci a pergunta que você... o que eu posso fazer para melhorar? Né? A gente estava falando do input. E aí, quando a gente muda para torna adulto, vai estudar inglês, muda essa questão do input. Eu não tenho mais pessoas falando inglês à minha volta, assim, falando com os meus acertos, inclusive, né? Muda o ambiente, muda as consequências que as pessoas fornecem no meu comportamento de falar inglês. Aí eu tenho que produzir isso, né? Então, eu vou pôr filme, eu vou assistir série, eu vou tentar ler, e aí o principal, vou tentar conversar o máximo possível. E aí a gente dá outra dica, né, para melhorar isso. Se exponha, gente. Tá com medo, vai com medo. Vai aos poucos, muito medo. Eu suo, picas, eu temo mais. Beleza, não vai falar com as pessoas, não vai conversar com o estrangeiro, né? Aos poucos, tentar sozinho, pegar uma letra de música, tentar falar junto com o personagem, põe uma legenda em inglês na série para você ir lendo, né? Um episódio repetido que você já conhece a história, né? Vai dando os passinhos de tartaruga para você ir sentindo o prazer de acertar. Mesmo que seja uma coisa boba, mesmo que seja uma coisa simples, um present simple que eu já sei assim super bem. Mas que um filme infantil, uma coisa bem simples, mas para eu sentir esse prazer e para eu ter essa sensação assim de eu consigo, né? Essa sensação de autoeficácia, de que é possível eu alcançar isso, né? E aí eu me exponho devagarzinho, mas eu me exponho para eu ter oportunidade de errar, de acertar e de ser valorizado e de me valorizar, né? Eu queria só dar um parênteses aqui. Estão falando ali pra mim, Sara, ela tá te contradizendo na questão que eu afirmo aqui todas as vezes, calma. Que a gente tem que focar em 100% de aproveitamento. O 100% de aproveitamento não é... Eu não vi o dia que você falou disso, né? Mas ele não diz respeito a acertar sempre, ou não reconhecer que é possível errar. É possível errar. Não acho que você pensa que não, é possível. Tanto que é pelo erro que a gente vai. Isso, eu acho que o 100% de aproveitamento é você rearranjar o seu ambiente, as contingências ali, a situação de aprendizagem para possibilitar mais acerto. Exatamente. Isso é o que eu tô falando, assim, eu vou começar mais por baixo. Vou colocar situações ali de frases mais simples, de não me expor a falar em público com tantas pessoas, começar devagar, que é para eu facilitar o meu acerto. Aí eu chego no ponto de 100% de aproveitamento, e aí eu vou passando para o mais difícil, aprendendo com os erros e tal. Fora que mesmo os erros, eles
Você erra, mas você corrige, né? E aí na próxima você alcança esse 100% de aproveitamento. Porque eu falei pra eles o seguinte, não basta a gente fazer uma coisa, uma etapa que, vamos supor, é 70%. A escola normalmente é assim, né, gente? 70%. Ufa, tirei 70%, vou passar adiante. E os 30% que ele deixou pra trás? Quer dizer, né? São coisas que eu não aprendi. Exatamente. Né? Eu falei pra eles o seguinte, gente, por mais que demore um pouco, volta naquele tópico, reveja aquele tópico, até que você consiga o tal do 100% de aproveitamento. Eu já cheguei a falar, eu não cheguei no 100%, cheguei no 95%. Você ainda deixou 5%. Talvez porque você tá no processo ainda de aprender uma coisa nova e talvez um pouquinho mais na frente você vai, aquele negócio que eu tava errando era isso. E aí você chega finalmente no 100%, mas você não pode deixar de rever quantas vezes forem necessárias para que você atinja esse 100%, para que então você passe bem adiante, tá? É muito legal isso que você tá falando, rapidinho. Existe um procedimento de aprendizagem na psicologia que chama ensino individualizado. E ele trabalha justamente com essa ferramenta, assim. O próprio aluno, ele controla os erros e os acertos dele. Então, eu vou responder uma pergunta, vou completar uma frase de acordo com algo que eu aprendi. E aí, quando eu viro a página do livro, ou pode ser um programa de computador também, aparece a resposta para eu saber se eu errei ou se eu acertei. Olha. E aí eu vou passando, o próximo trabalha com um certo nível de repetição, inclusive. Quando chegar lá no final, se eu tiver alcançado uma porcentagem razoável, satisfatória, e vai depender da situação, de acertos, mas normalmente é 100% de acerto, eu passo para o próximo nível. Olha. Eu vou repetir. Opa! Isso é saudável, não é ruim o repetir, não é ruim o errar. Né? O que é ruim é errar e desistir. Exatamente, adorei essa agora, tá? Ô, gente, a minha internet tá ruim hoje, eu tô fazendo isso aqui com sangue, tá, gente? Eu tive um problema com a internet, na verdade, tô usando o 4G aqui do meu telefone, mas não se preocupem, a gente vai deixar o replay disponível, tá? Se você não conseguiu aí assistir até agora, veja o replay que eu vou colocar, vai estar disponível por 24 horas no Periscope, mas eu também vou colocar no blog, tá? Então não tem problema. Então, pessoal, eu sou a Sarah, pra você que tá chegando aí e não me conheceu até agora, pegou o negócio no meio do caminho. Eu sou a Sarah Alves, eu tenho 4 anos, eu dou aula de inglês há 15 anos e hoje eu tô batendo um papo com uma amiga que é psicóloga fina, maravilhosa. A gente tá falando sobre o medo de se expor, principalmente com relação à exposição quando você aprende uma língua. Realmente tá dando delay, tô vendo aqui. Mas fica aí com a força, gente, pra gente tentar bater esse papo aí. A Ana também esclarecer algumas dúvidas se vocês tiverem aí no final, tá bom? Eu disse que queria com sangue. Estamos dando sangue. Ok? Hoje tá difícil. Mas tamo aí. Muito bem. Então, falaram aqui comigo, Ana, eu até falei pra você aqui, ó. Que falaram pra mim aí que a Ana está contradizendo o que eu sempre digo do saber 100%. Ela acabou de explicar que existe, então, esse negócio aí do tratamento individualizado, não é isso? Ensino individualizado. Que eles focam, na verdade, em 100% de aproveitamento. Mas com direito a erro. A grande questão é essa. Assim, quando eu estava falando da questão da cultura competitiva, né? Pô, você não tem direito de errar. A gente fala português errado, você não pode falar inglês errado num processo de aprendizagem, claro. Né? Lógico, eu tenho uma apresentação, é super importante, eu não posso errar. O que você faz? Ensaia até aquilo sair. Tem que ser perfeito? Não deveria nunca ter que ser perfeito, porque a gente não é, mas se por um acaso tiver, ensaie para chegar nessa situação, né? Ou no mais próximo possível disso. E entender que é isso. Faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem na vida, né? E que pedir o perfeito é demais mesmo. Não é? Né? A gente não deveria pedir da gente mesmo o perfeito, não deveria esperar que os outros tenham essa expectativa, né, em relação a gente, e também não deveria esperar dos outros o perfeito. Entendi. Todo mundo tem que ter o direito de errar. Né? A principal, o que produz com mais frequência um medo de se expor a situações novas, e aí no caso o medo de falar inglês em público, é
o medo de errar, o medo de ser ridicularizado, o medo do outro achar que a gente é pior, né? E aí, para cada história de vida, isso vai ter uma razão, né? A gente não deveria se sentir pior ou ser ridicularizado porque a gente erra, porque todo mundo erra. É verdade. E isso é super comum. Quem sente isso, quem se sente assim, não tá sozinho, gente. Não tá sozinho no mundo. Isso leva as pessoas para o consultório com uma frequência muito grande, produz situações ruins no trabalho, na família, com uma frequência grande, né? E o que a gente tem que fazer é justamente tentar mudar essa cultura do perfeccionismo, né? A gente tem isso mesmo. A questão da minha amiga lá, gente. Tirar 10 na prova, tira 8 e chora. Exatamente. Ah, não, gente. Né? Beleza. A gente estava falando sobre o que é possível. Melhorar. Tem mais pergunta aí? Bom, tem perguntas para nós? O assessor tá ali, gente? Tá anotando. Então, assim, vamos aceitar os erros, vamos aceitar que eles existem, né? Aceitar os nossos erros, aceitar os dos outros e tentar aprender. Isso é muito bom, aceitar os dos outros. Aceitar os erros dos outros, porque aí a gente vai mudando. É uma cadeia, né? Assim, uma pessoa vai mudando a outra até que a gente consegue mudar uma cultura inteira, né? Parece super utópico isso. Falar, né, que tá no meu coração aqui o sonho, né, que isso um dia aconteça, que a gente mude essa forma de relacionar, mas é isso, de uma maneira bem simplista, né, é assim que as coisas vão acontecendo. A gente fornece consequências diferentes para o comportamento das pessoas, valoriza mais os acertos do que os erros, e aí as pessoas vão se sentindo seguras para se expor, né, expor as coisas ruins que a gente tem, né? Todo mundo tem, né? Um lado ruim, vexamoso, né? E tal. Eu já vi uma frase na internet, gente, que eu não sei se é de um filósofo, enfim. Um filósofo fala, eu quero continuar errando, porque com os erros que eu vou aprendendo e vou me aperfeiçoando, vamos dizer assim. Então, prefiro continuar errando para que eu aprenda com isso. Então, gente, errar, como a gente já disse, errar é humano, né? Mas a gente não pode parar no erro e achar que é o fim do mundo, né? Não é isso? Senão não teriam inventado a lâmpada, né? Não teriam várias coisas. Nada. Ele ainda fala que eu não tive erros, eu tive tentativas que não deram certo. Ótimo, é uma ótima. E aí isso tem a ver com a próxima coisa que eu ia falar, assim. Muda a perspectiva, muda a forma de ver a situação. Veja os erros como oportunidades de aprendizagem. É uma oportunidade de eu errar na frente do meu professor, ou na frente do meu colega, ou na frente de um estrangeiro com quem eu estou conversando, ele me corrigir. E leva isso numa boa. Essa pessoa está me ensinando a ser melhor, né? E não está necessariamente apontando ali o meu erro, assim. Eu não sou os meus erros. Eu não sou um conjunto dos meus erros. Nós, como pessoas, como seres humanos, somos um conjunto dos erros mais os acertos. Verdade. Se a gente aprender a valorizar os acertos das pessoas, elas vão acertar cada vez mais e elas vão, talvez, muito provavelmente, errar cada vez menos. Porque elas vão se preocupar com o que elas fazem bem, elas vão ficar menos nervosas e vão acabar errando menos também, né? Então é mudar a perspectiva, assim, ri do erro, ri do seu erro, ri do erro do outro, leva numa boa, procura ajudar, espera a ajuda do outro, né? Pensar assim, será que eu tô aqui, provavelmente nessa transmissão a gente falou um tanto de coisa errada, né? Agora, nessa frase, né? Um tanto de coisa errada. Se eu for ficar preocupada com o que o outro, né, o que vocês estão aí pensando, assim, será que eles estão corrigindo cada palavrinha, né, que a Ana fala errado? Será que os meus colegas psicólogos que estão assistindo vão concordar com tudo que eu tô falando? Gente, eu enfio a cabeça num buraco e nunca mais eu faço nada. Né? É verdade. O que eu tenho que pensar é que os outros não estão prestando atenção exatamente no que eu estou prestando atenção. Né? Nós costumamos ser os nossos próprios algozes. A gente é muito mais exigente com nós mesmos do que os outros são.
né? É verdade. Então, rebaixar um pouco essa... Abaixa a crista aí, gente. Esse julgamento, o orgulho, né? Esse julgamento, entender que o nosso julgamento, ele é muito mais forte do que o julgamento que os outros têm em relação a gente. A outra pessoa com quem eu estou conversando em inglês está prestando atenção em todas essas coisinhas que eu estou prestando atenção? Ou será que ele está prestando atenção só que ele está entendendo o que eu estou falando, que está agradável, que eu estou sendo uma pessoa agradável, uma companhia agradável, né? Será que na hora de fazer uma apresentação em inglês, o meu chefe, ele está preocupado de eu falar tudo certinho? Ou de eu mostrar os resultados que eu tenho que mostrar, né? Ou de eu ser agradável com o estrangeiro que está vindo aqui para minha empresa, né? Será que eu estou entendendo o filme que eu estou assistindo, né? Será que eu vou conseguir sobreviver num outro país, mesmo que eu fale algumas coisas erradas, né? Então é mudar essa perspectiva mesmo em relação à expectativa dos outros, né? Assim, isso não quer dizer que você não tenha que sempre buscar algo melhor pra você, tá, gente? Não é aprender com ele. Isso, não é estagnar, não, tá? Achar que, beleza, né? Já me falaram isso aí. Eu prefiro me preocupar mais com a comunicação, gente. Comunicação é você sempre melhorar pra se fazer melhor ainda compreendido, tá? Isso, agora errei. Nossa, preciso corrigir isso. Não tá dando pra corrigir fácil. Eu preciso treinar? Treina, pratica e tal. Mas bola pra frente, toca, né? Não fica se achando o pior ou passando vergonha por causa de um errinho ou outro, né? Colocaram uma pergunta aqui que pareceu interessante, tá? Como devo agir com pessoas que sabem tudo? Calma aí, gente, calma que ela vai pensar. Não, é porque eu tô tentando entender assim, o que é uma pessoa que sabe tudo? Ou então que acha que sabe. É uma pessoa que sabe mais do que eu, sabe muito, ou é uma pessoa que se acha? Pois então nos dois sentidos aí. A pessoa que se acha. Tem uma outra pergunta que estava aqui. Qual a melhor maneira de aprender inglês? Nossa. A melhor maneira de aprender inglês é tentar. É se expor, é dar a cara a tapa. Eu já falei isso? E é isso que a gente está falando. É mudar o ambiente de forma que você tenha vários estímulos em inglês, né? Para ouvir, para falar. E testar. Eu acho que tem muita gente aqui que procura a Sara depois de várias tentativas, né? Então, tentei um método, não deu certo. Comigo foi assim, eu fiz escola de inglês a vida inteira, né? Aquele método. Fui para um curso de conversação que não deu certo. E aí eu chamei a Sara, falei assim, eu preciso de aula particular, preciso que você venha e que a gente esteja ali no tete-a-tete conversando, né? Para eu adquirir fluência, eu quero adquirir fluência, né? Era a demanda na época. Então, você vai tenta os vários métodos que estão aí disponíveis, observa o que funciona melhor para você, com o que você se sente melhor. Mas tem que experimentar, e tem que dar a cara a tapa. Se joga, gente. Já falei, se joga. Entendeu? E detalhe, o negócio que ela tá falando aqui também tem a ver com input, que a gente já falou aqui, que é você estar exposto à língua. Você quer aprender aquilo, gente? Não tem como não aprender se você está exposto a isso todo dia. Eu não tenho muito tempo. Arruma. Se for prioridade pra você, você vai conseguir. Escuta música. Escuta música, é uma coisa que te dá prazer. Vai ver seriado, tem um processo, já falei sobre isso nas minhas transmissões, tá? Filme, livros, audiolivros também são fantásticos, tá? Muito bons. Só não vem dizer sim, não 50% de cada? Como assim? Não entendi. Boiei. E tem uma questão assim, você vai ouvir música, nossa, mas eu não entendi nada. Vai assistir um filme, não entendi nada. Olha qual nível de inglês você está, né? Seja a questão do medo também, desse medo de julgamento, né? A gente tem que ser gentil com a gente mesmo, né? E respeitar esse processo de aprendizagem. Se você está no início, você não vai entender tudo mesmo. Você vai entender uma palavra ou outra e você fica feliz de entender uma palavra ou outra, né? Eu gosto muito de aprender línguas. Eu comecei a estudar francês no ano passado.
E eu comecei a escutar muita música francesa. Eu não entendo lhufas ainda. Lhufas. Tem quase um ano que eu tô fazendo aula, mas eu não tenho muito tempo para ficar estudando muito. Então é um processo que mais vagaroso mesmo. Mas eu escuto a música e vejo filmes, às vezes, para eu me acostumar à pronúncia, porque o francês tem uma pronúncia que é muito específica, que exige uma articulação muito diferente. E aí, toda vez que eu entendi uma palavra nova numa música, eu chego felizona para contar para minha professora, entendeu? Não entendi a frase, não entendi, mas eu chego lá toda feliz, tipo, identifiquei uma palavra que a gente é ganho, sabe? Com Você certeza. tem que ser gentil consigo mesmo para aproveitar esses pequenos ganhos que você vai tendo no dia a dia. Respeitar o seu limite, valorizar o seu esforço. Nossa, estou fazendo o melhor que eu posso. Eu consigo estudar meia hora por semana. Nossa. Joia. Vai devagar, mas vai. Sabe? Tá bom, valoriza isso. É o que eu tô conseguindo fazer agora, né? Agora, pensar assim, não, mas eu tô estudando todo dia, era para eu estar falando fluente. Era. Como é que você sabe? Não existe esse... Cada um é cada um. Então olha para onde você estava na semana passada, no mês passado, no ano passado e vê como que você está agora. Não olha para o seu colega do lado. Não olha para o colega do lado. Cada um tem o seu ritmo. Se for para olhar para o colega do lado, é para você ver assim, nossa, como ele melhorou em relação a ele mesmo. Né? Ele está falando muito mais do que ele falava um ano, né? E aí observa, você... Com certeza, a gente melhorou um tiquinho que a gente estuda, por mais que a gente tenha as dificuldades, né, a gente melhora de um ano para o outro, de um mês para o outro, de uma aula para outra, né? E aí é importante também a gente observar esses erros e ver o método da aprendizagem. Será que está dando certo? Talvez seja importante eu mudar, né, o jeito como eu aprendo as coisas. E aí... é importante também conversar com o professor, né? Professora, eu tô achando... tá difícil esse present perfect. Tá muito difícil, eu não tô entendendo. O professor tem as ferramentas para desenvolver um novo método de aprendizagem. Uma nova forma de te mostrar aquilo. E é um direito seu. Um direito seu de precisar de um método diferente, às vezes, né? Cada pessoa vai ter essa exigência. Ok. Beleza, delícia. Ô, gente, eu tô com um negocinho legal. Tem mais perguntas aí? Não? Olha só, eu tirei isso aqui, acho que foi não sei se foi do Twitter, do Facebook, enfim. É uma frase muito legal, que inclusive eu já postei, tá? Que fala o seguinte, ó, vou deixar aqui só pra vocês verem o que eu tô falando. Se vocês quiserem dar um print aí na tela depois também, tá? Não, pra gente tá invertido, pra eles não. Então, eu vou falar aqui mais ou menos o que fala, tá? Que é, Dear people whose first language is not English. Queridas pessoas de quem a primeira língua não é o inglês, ok? Please stop apologizing for any mistakes in your English. Pare, por favor, de ficar pedindo desculpas por qualquer erro no seu inglês. And start giving yourself a pat on the back for learning a second language. E comece a dar a você mesmo um tapinha nas costas por você estar aprendendo uma segunda língua. Deem oportunidade, gente. É processo, como a Ana falou. Errar faz parte, tá? Mas não é pra você parar e estagnar aí. Aprenda com esse erro e bola pra frente. Tem que se parabenizar pelo esforço mesmo, né? E não pedir desculpa, assim... A gente tem que pedir desculpa em algumas situações específicas da vida, né? Ferir seus sentimentos, me atrasei, fiz alguma coisa errado. Agora, me esforcei para acertar, errei. Por uma questão de aprendizagem, que é difícil, é uma situação nova, eu não sabia como é que era. Foi um erro que não fez mal para ninguém, não causou danos. E aí eu vou ficar lá... Não, gente, toca pra frente. Isso. Eu falei com a Sara, quando eu tava contando pra ela a respeito do que eu gostaria de falar, né? Abraça a vulnerabilidade.
Abrace a situação desconhecida, o estar fora da zona de conforto, e entender que fora disso é que as coisas boas vão acontecer, né? Que é fora da zona de conforto que eu vou descobrir coisas novas. E quando a gente está descobrindo coisas novas, a gente cai, a gente erra, a gente tem dificuldade, a gente sofre. Passa aperto. Passa aperto. Mas aí a gente aprende com isso, a gente aprende com essas consequências porque a gente começa a fazer diferente, né? Você tem que se sentir vulnerável e variar o seu comportamento. Assim, do jeito, é o que eu falei, né? Do jeito que eu tô aprendendo, não que estão me ensinando, não tá dando certo. Muda o comportamento, pede ajuda, né? Procura, né, alguma coisa. Ah, meu bem. Não vai falar. Pera aí, gente. Desliga a panela pra mim. Então, assim, abraça a vulnerabilidade, né? Essa situação nova de aprendizagem, de descobrir coisas novas mesmo. Se a gente ficar na zona de conforto, a gente não sai, a gente não evolui, a gente não aprende coisas novas. A gente não aprende. Ficar na zona de conforto é confortável, mas pode ser prejudicial a médio e longo prazo, porque aí você tem medo, você começa a ter muito medo de sair dessa zona de conforto, e aí você fica ansioso, né? E você não aprende coisas novas. E o ser humano, ele é tão bonito, né? A gente tá sempre pronto para aprender coisas novas. Verdade. Né? A qualquer idade, a qualquer momento. A gente só tem que arranjar bem as contingências pra gente poder aprender coisas novas o tempo todo. A Ana até falou aqui comigo antes da gente começar a transmissão, gente, tipo assim, eu tô com medo, vai com medo mesmo. Isso entendeu? mesmo. Tem hora que você tem que ir com medo mesmo, porque se você não passar por aquilo, como é que você vai saber? Isso. Não é isso? E outra coisa, estão pedindo aqui pra eu falar o seguinte, gente, quando eu fui pra Inglaterra, eu já tinha 6 anos de estudo da língua, tá? Aí eu falo, mas você já tinha estudo? Tinha, gente, mas eu tinha tanto medo de chegar lá e não conseguir entender nada, tá? Eu entrei em pânico, porque na verdade eu fiquei em casa de nativo, e era lindo, porque a princípio eu acho que eles também são meio que orientados a lidar com a pessoa que vem de fora. E aí, olha, você tem que maneirar porque a pessoa é de fora, a gente não sabe como é que é, enfim. Mas aí, tinha hora que eu conversava com as pessoas da casa e eles tinham um jeito de conversar comigo. Quando eu entrava pro quarto e eles ficavam entre si, gente, parecia que eu não entendia bulhufas do que eles estavam falando. Parece que eles tinham um dialeto próprio, sabe? E eu ficava tão desesperada, mas aí é o seguinte, eu não tô o tempo, tipo assim, 24 horas morando lá 1 ano, 3, 4, 5 anos, pra eu também pegar, às vezes, o ritmo dessas pessoas numa situação diferente que era de receber um estrangeiro na casa, né? Então, eu não passei muito por isso, mas eu entendia quando eles conversavam comigo, eles tinham esse cuidado. E tinha horas, sim, tá? Sim, que eu não entendia nada do que eles falavam entre si. Tá bom? Então, nem eu que tinha 6 anos de estudo, às vezes, eu tenho que passar por esse processo de, gente, não tô entendendo, vou precisar de mais tempo, tá? Não tive mais tempo lá, mas se fosse o caso, eu teria que estar inserida lá também, batendo a cara, tá? Aquilo que eu falo, quanto mais exposto, melhor, pra pegar esse ritmo também deles, mais do dia a dia deles entre si, tá? Então também falam que os negros também dos Estados Unidos, enfim, eles têm uns dialetos deles também, então que eu só conseguiria entender se eu tivesse incluída. Muda de estado, né? Você pega um nova-iorquino e um texano. Nossa É igual você Senhora. pegar um baiano e um mineiro, né? Um baiano, um mineiro, um paulista. Eu fui pra Florianópolis e eu não consegui entender o que as pessoas falavam. Nossa, escutaram porque isso? falam muito rápido. E isso é esperado. Você vai pra fora, é difícil. Às vezes as pessoas acham que você vai pra Portugal. Português de Portugal é difícil de entender. É mais difícil. Né? Essas diferenças, elas têm. A gente tem que aprender a aceitar. A gente tem que aceitar que elas existem, que é possível aprender com elas e não ficar se julgando tanto, né? Não ficar se julgando tanto, achando que a gente é pior por causa disso. Todo mundo erra quando tá aprendendo a falar inglês. Todo mundo erra, né?
Então, o medo do erro, ele tem que ser riscado do nosso vocabulário. A gente fala, né, como se fosse fácil, mas eu passei por situações, você passou por situações. A gente sabe que esse tanto de coisas que a gente sente é difícil, né, de lidar e atrapalha, às vezes, em algumas situações mesmo. Mas faz parte, a gente tem que ir tentando até a coisa ir ficando mais fácil. Né? Gente, só um parênteses, eu deixei uma batata cozinhando ali na cozinha, eu queimei a minha batata. Queimou meu almoço. E tá com um cheiro de queimado aqui, né? Pena que não tem cheiro aí, mas enfim. Por isso que ficou essa coisa meio aqui, desliga lá e tal, enfim. Muito bem, alguma pergunta a mais aí, pessoal? Tá tudo bem? Podemos já parar por aqui, a gente se vê só às 20 horas agora. Não? Se alguém tiver dúvida, pode mandar pra Sara depois. Isso. Né? Inclusive mandem pra mim perguntas no www.inglesenxuto.com.br, tá bom? E lá tem o Fale Comigo. Gente, vocês podem mandar mensagem, sugestão, ou não gostei de alguma coisa, ou perguntar, enfim, qualquer coisa, tá bom? Pode ser? Espero que vocês tenham gostado do bate-papo com a Ana Passarelli. Foi muito bom ter ela aqui comigo. Espero que você tenha se beneficiado, com certeza, gente, né, gente? Vocês tiraram alguma coisinha desse bate-papo. E eu tô lançando um curso para iniciantes essa próxima semana, no dia 28 de janeiro, às 20 horas na hora de Brasília. Eu vou fazer um webinário exclusivo. Então, para quem já tinha se cadastrado pro webinário dessa semana, que foi quinta, tá? Já está cadastrado para o webinário da semana que vem. Se você não se cadastrou ainda, tem um link aí no perfil do da descrição do perfil do Periscope, esse que você está assistindo aí, se você é a primeira vez está vendo, ou se você não se cadastrou, tem um link, clique lá e se cadastre para o webinário, porque só quem tiver cadastrado que vai ter acesso a esse webinário. Não vai ser no Periscope aberto para quem quiser assistir, não. Então se cadastre para você participar, porque vai ser o lançamento desse curso para iniciante. Então fica aí, as vagas são limitadas, se você quiser, você tem que estar no webinário comigo aí, para poder conseguir garantir a sua varinha se você estiver interessado, tá bom? E lá no webinário que eu vou falar exatamente como é que vai ser isso, qual que é os valores, enfim, tudo que vocês quiserem saber sobre o curso, tá bom? Uma pergunta, Guto? Qual a pergunta? Por enquanto não postou pergunta aí. English Town? Gente, English Town é um mecanismo, tá? Acho que tudo que você está em contato com a língua é importante. Bom, e o meu foco aqui é o inglês para iniciante. Eu vou dar um conteúdo de 2 anos, que você faria 2 anos, que você pode fazer em 8 meses, gente. Entendeu? Então, né? É menos tempo, bastante conteúdo. Claro, depende da sua dedicação, do quanto você está disposto aí a despender para fazer isso, tá? Adorou? Maravilha! Que delícia! Muito bem. O replay vai estar aí 24 horas no Periscope. Mas eu vou colocar disponível também no blog, tá bom? Então, indique para as pessoas, falem com as pessoas aí do Inglês Enxuto, tá bom? Então, cadastre-se pro webinário, pessoal, que tá aí na descrição do meu perfil do Periscope, tá bom? O que é melhor Gente, Estados Unidos da América ou USA não é a mesma coisa? United States of America. Você tá falando inglês ou português. Enfim, é verdade. Estados Unidos da América e the United States of America, não entendi. Um é português, o outro é inglês. Um é português, outro é inglês. Obrigado, Ana! De nada, obrigada a vocês. Sua fluência veio depois de ter morado lá? Não. Eu fiquei... Agora eu falo pra vocês, fluência, gente, não é você chegar no nível avançado pra ter fluência. Você já começa a ser fluente desde o início, tá? Preocupe-se em produzir linguagem desde o início. Você já tá fluente, por exemplo, no básico. Aí você passa pra frente, você vai ser fluente no pré-intermediário. E assim vai, tá? É picaretagem? O que, Guto, que é picaretagem? O English Town. O English Town, será? Olha, eu não sei te dizer exatamente sobre isso. Eu acho que inglês... Delay, então. Tá com delay. Fluência você adquiriu morando fora? Já respondi. Não. Adquiri fluência aqui no Brasil, tá? Olha, gente, nem sempre, igual a Adriana falou também no nosso bate-papo da semana passada, que quando... Eu acho que o English Town tem também a ver com nativos da língua. Não sei se você sabe disso, Ana. Eu não sei. Tem uns cursos aí que falam, tem aula com nativo da língua. Nem sempre esse nativo, ele tem uma pedagogia, Porque ele não conhece a sua língua, né? Então, e a metodologia. Ele sabe dar aula de inglês, tá? Ele pode ser fluente, mas ele não dá conta... Ele sabe falar inglês. Se ele sabe ensinar brasileiros a falar inglês, é outra coisa. Outra história, tá?
Sara, traz ela mais vezes. Pode Ah, deixar. Obrigada. Pode deixar que eu converso volto, com ela. Ela eu volta. volto. Ela volta. Pode